Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conexão Palestra de torcedor para torcedor. Meu nome é Daniel Grimani, eu tô aqui no Brasil fazendo Conexão Torcedor com o Rafael Capone, que está na Holanda. E a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre Palmeiras, como a gente faz sempre. Então, se você não conhece o nosso canal ainda, né, se inscreve aí, comenta, compartilha com seus amigos, porque isso vai deixar a gente mais forte. E para quem é palmeirense, isso é ótimo, porque a gente vai deixando a mídia palestrina mais forte. E a gente precisa disso, ainda mais com o nosso assunto maravilhoso, que é a nossa conversa de hoje, que é sobre o Mundial de 1951 do Palmeiras, a Copa Rio. E aí eu começo já de cara perguntando pro Rafael Capone: o Palmeiras é campeão mundial? Vamos lá, né? Acho que é importante contextualizar a situação que vamos discutir aqui agora, né? Eu sou torcedor clássico, cara. Falar que eu pesquisei o Mundial, eu conheço, já ouvi falar, até cheguei a pesquisar, mas não conheço a fundo, né? E eu acho que para poder responder isso com propriedade, eu teria que ter estudado mais, né? Eu acho que é por isso que esse vídeo vai ser legal, né? Acho que você vai poder compartilhar bastante coisa porque você de fato estudou sobre o Mundial, né? Isso é legal, né? A gente vê os fatos de verdade, interpretar o que aconteceu e ter o tamanho, mensurar o tamanho do que foi esse campeonato, né? Para o país, né? Inclusive, como é que isso repercutiu. Agora, respondendo a tua pergunta, né? Não, perdão, óbvio que sim, né? É lógico que é mundial, né? Se na época o formato era mundial, é É o mundial. Mundial. E minha opinião é bem clara. Pelo pouco que eu vi, pelo pouco que eu entendi, é mundial. Então, vamos tentar Vamos tentar estratificar esse. entender. É. Cara, eu acho o seguinte, o que você falou no começo foi muito bom, né? Tipo, parece que o palmeirense, cara, ele tem uma segurada quando a gente fala de Mundial, né? Tipo, não sei, cara, eu não vou dizer que é vergonha, essa não é a palavra, mas assim, é um pouco de. Fica um pouco tímido mesmo de falar sobre isso, até porque a gente é bombardeado todos os dias com a informação que o Palmeiras não tem Mundial pela imprensa. Desculpa, mas é verdade. A gente passou uma infância horrível, né? Que o Palmeiras não tinha nada e não tinha Mundial, né? Era isso que a gente ouvia desde sempre. Poxa, cara, a gente teve uma diretoria que foi atrás do Mundial, né? Num ano que, uma época que era bem difícil pro Palmeiras ali, né? Naqueles anos trash do Palmeiras, e a gente consegue, né, a validação do Mundial, a gente já fala sobre isso, mas via fax, daí todo mundo fala, o Mundial viu fax do Palmeiras, não sei o quê, mas não foi bem assim, né? A coisa já acontecia antes disso. E assim, hoje, né, assim, só pra quem tá vendo o nosso vídeo, geralmente quem faz a pauta é o Capone, hoje foi eu que fiz a pauta, então assim, se ficar confuso, desculpa, que foi eu que fiz. Mas eu queria começar, né, até coloquei aqui na pauta, pra falar sobre isso, né, que acho que isso é um problema do brasileiro, né, que assim, ao longo do tempo, o brasileiro, ele deixa de valorizar as coisas do Brasil, né, e assim, o brasileiro tem uma péssima mania de não valorizar o trabalho do outro, né? Então, assim, o que é dele é melhor do que do outro, né? Então, isso é um problema da nossa sociedade hoje, né? Então, assim, poxa, cara, de verdade, eu completamente aquém da opinião de todo mundo em relação ao Neymar como pessoa, só fazendo um paralelo. Mas como jogador, ele, no Brasil, ele é o melhor jogador brasileiro hoje em atividade, gente. Desculpa, quem que é melhor do que o Neymar hoje pensando em jogador? Né? Ninguém. E quem fala disso, né? O Neymar era extremamente criticado por todo mundo odeia o Neymar e tal. Claro, ele faz escolhas erradas, não tô falando sobre isso, tô falando sobre futebol. E aí isso acaba refletindo no futebol. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de ver de dentro o que a gente forma, o que a gente faz, né? Isso é só uma coisa muito clássica, né? Então, por exemplo, a gente tem um palmeirense super importante, que é o Miguel Nicoleles, que ele é um neurocientista que trabalha nos Estados Unidos. E, cara, se você perguntar pra qual é a pessoa na rua, ninguém sabe quem que é o Miguel Nicoleles, cara. Tipo, as pessoas não fazem a menor ideia quem que é, porque não é brasileiro, tipo, tanto faz. Mas, sei lá, o Stephen Hawking todo mundo sabe quem que é, entendeu? É só um paralelo pra você entender onde eu quero chegar. E aí, parece que quando o tempo vai passando, isso vai ficando mais fraco, né? Então, o que você fez, tipo, vai perdendo a importância. Então, assim, eu acho que pra gente começar a conversar sobre o Mundial do Palmeiras, a gente tem que voltar lá pra 1950, né? Ah, mas o Mundial é 51. Pois é, a gente volta um ano antes. E o que aconteceu em 50? Aconteceu o Maracanazo. Né? Então, assim, né, era o Palmeiras contra o Uruguai na final, o Palmeiras, Brasil contra o Uruguai na final, todo mundo já dava o Brasil como, depois a gente fala do show do Uruguai, né, mas aí foi 1963, né, aí todo mundo falava que o Brasil era campeão do mundo já, né, todo mundo já pensava sobre isso, e aí o Brasil toma virada tal, e perde a Copa do Mundo, né, em 1950 lá no Maracanã, que, né, até o 7-1 tinha sido a pior experiência da seleção brasileira no Brasil. Pra você ter uma noção, né, Capone, desde 50 o Brasil não usa mais camisa branca, né, a seleção brasileira, justamente por causa desse fantasma
que foi o Maracanazo. Então, isso É. Até o pouco que eu ouvi do Maracanazo, assim, realmente foi uma lástima, assim, o país ficou bem chorou, chateado, né. machucou, né? E ao mesmo tempo, assim, ficou se eu entendo onde você vai chegar, né, ficou carente de uma conquista ou de um, né, Ficou, de pra você um ter uma ânimo, né. noção, a seleção não jogou depois de 50, ela ficou um ano sem jogar. Nenhum jogo, É. nenhum amistoso. Então, tipo assim, sabe aquela coisa. Acho que o meu pai faz muito isso, seu pai também faz. Tipo, quando o Palmeiras tava tomando pau, fala assim: não, vou dar um tempo de Palmeiras. Eles não aguentam, mas eles sempre falam isso: vou dar um tempo de Eles Palmeiras. falam, geralmente da boca pra fora, né, É, mas é difícil, né, cara, tem que ter muita paixão pra acompanhar sempre, né. É muita. complicado. É Mas a gente tem, né, complicadíssimo. a gente fica É, bravo, né, só só pegando esse gancho. Quando eu era eliminado de algum no passado, quando era eliminado de pô, em jogos que não era pra ser eliminado, a gente ficava louco, ficava puto, mas o próximo jogo do Paulista, do Brasileiro, por mais bobo que seja, a gente acabava vendo, né, tipo, aquele ranço, aquele amargor, mas via. via, cara, via. E aí, qual que foi a coisa louca, né? A lance é que a CBD, que na época, a antiga CBF, né? Eles queriam, tipo, resgatar ali o valor do brasileiro pelo futebol, né? Então, assim, era uma coisa que precisava ser feita. E daí entrou em contato com a FIFA, já em 50, isso, e começaram a costurar um campeonato que seria um Mundial de Clubes, né? Então, assim, isso já era interpretado como Mundial de Clubes, né? Então, assim, seria como se fosse Copa do Mundo mais de clubes. A ideia inicial era ter 16 clubes, mas eles chegaram numa conclusão que seriam 8 clubes, né? Que disputariam esse Mundial depois, por agenda, tal, por uma série de questões. E aí eles, como seria aqui no Brasil esse Mundial, eles selecionaram duas equipes do Brasil para participar. Quem? O campeão do Carioca, né, do Rio de Janeiro, e o campeão de São Paulo. O campeão de São Paulo era o Palmeiras e o campeão do Rio de Janeiro era o Vasco. Só para a gente ter uma noção de contexto histórico, o Palmeiras tinha 3 jogadores que tinham disputado a Copa do Mundo de 1950, né, do Maracanazo, que é o Jair Rosa Pinto, o Juvenal e o Rodrigues, né? Eu até anotei aqui. E o Vasco tinha 8 jogadores. Então, assim, não era qualquer time que foi selecionado, né? Jogadores que tinham servido a seleção e que eram campeões, né? Na verdade, o Palmeiras já era multicampeão nessa época, né? Ele tinha Campeonato Paulista, Taça da Cidade de São Paulo, já tinha Copa Rio, né? Rio São Paulo. Então, assim, tipo, olha quanta coisa que o Palmeiras já tinha, né, para disputar esse Mundial. E daí eles foram, né, chamaram os outros times. Então, quem que foi convidado? Foi convidado a Juventus, da Itália, só a Juventus, que tinha sido campeão em 49 e 50. Chamaram o Olympique de Marseille, que era o campeão francês. Aí chamaram o Áustria Viena, né, obviamente da Áustria. O Estrela Vermelha, né, do Iugoslávia na época. Ai, mas a Iugoslávia, gente, não é minha culpa, né? O contexto histórico daquilo, né? Era um monte de país que estava unido naquele momento, né? Por série de questões que a gente vai falar aqui. Aí chamaram o Sporting de Portugal e o Nacional do Uruguai. Aí você vai falar assim, nossa, que campeonato bizarro, tipo, por que, que o Nacional do Uruguai foi lá? Vale lembrar que o Uruguai ganhou a Copa do Mundo de 50, então assim, quem mais tinha fornecido jogadores para o Uruguai era justamente o Nacional. Então se você colocar na balança nessas 8 equipes, é um campeonato extremamente forte. A gente tem várias equipes europeias, né, e 3 equipes do futebol sul-americano para disputar esse campeonato. E assim, diferente do que é hoje, que é aquele chaveamento vai mata, 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 naquela época foi diferente, né? Eles dividiram em 2 grupos, né? Então tinha o grupo de São Paulo e o grupo do Rio de Janeiro. E o grupo de São Paulo, que é o que importa pra gente, foi Palmeiras, Olympique de Marseille, Estrela Vermelha e a Juventus. Só isso tinha no time no grupo No Palmeiras. grupo. E os jogos foram disputados no Pacaembu. Até esse momento, Capone, vamos supor que você não sabe o resto da história. Isso é um mundial ou isso não é um mundial de clubes? Cara, vendo esse contexto, fica bem claro que é, né. Vamos lembrar também, né, a organização do um torneio mundial em 1950, né, onde a globalização era muito menor, né, havia muito menos forma de ferramenta, né, de organizar um tipo um campeonato desse tipo, né. Então, assim, foi um puta movimento, né, acho que foi uma coisa grande, muito relevante, né, até porque são os times de ponta da época da Europa também, né. Obviamente que Os ao longo dos anos isso foi campeões. mudando, né, foram surgindo outros times, o Real Madrid que hoje ganha tudo, mas enfim, ainda a história ainda estava sendo escrita, né. Eu acho que nesse contexto dos melhores times serem incluídos num campeonato, tem todo o potencial e o direito de ser chamado como campeonato mundial, né. Até porque se a gente analisar o formato hoje, ele é Parece que é mais diferente. fácil. Eu não Eu não acho vou falar ele mais fácil pelo poder dos times da Europa eu não hoje. acho ele injusto, mas eu vou te falar que ele é mais fácil de ser ganho, mas eu vou te falar o porquê. Não é para o sul-americano. Aliás, é mais fácil para o sul-americano, na verdade, porque o europeu tem que ganhar a Champions, e a Champions é muito difícil de ser ganha, então
pro europeu ganhar o mundial é muito mais complicado, né. É super complicado. Enfim, eu não acho injusto, mas eu acho que É esse bizarro. for exato. Mas você sabe o que é importante falar pra você, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo fica na dúvida em relação a isso? O árbitro que veio apitar esses jogos veio árbitro da FIFA apitar, não era árbitro brasileiro. O bandeirinha era a FIFA, a bola era da FIFA. Então, assim, quem gravou os jogos foi a FIFA. Então, assim, era um campeonato da FIFA. E assim, vale lembrar, cara, que a gente passou um tempo sem campeonato mundial organizado pela FIFA. Né? Eu não vou falar os anos aí, vocês sabem exatamente o que eu tô falando, Sim, né? E depois a FIFA. teve um gap. E depois a FIFA voltou a organizar esse campeonato. Mas assim, esse campeonato foi organizado pela FIFA, que é quem organiza hoje o campeonato. Mas ok, né? Ele não tinha o nome de Mundial Interclubes, não tinha. Assim como na década de 90, chamava Intercontinental, certo? Então assim, se a gente for falar de nome, a gente nem precisa entrar nesse mérito, porque daí a gente tem que tirar título de um monte de gente aí, né? Mas ok. É que vamos falar também, né, ao longo dos anos, o critério da FIFA, né, ele é bem duvidoso, né, em diversos aspectos, né. Um deles é o formato do mundial, né, que já foram vários já, né. Então você comentou do Palmeiras de 51, enfim, como era a Copa Toyota, como é hoje, como foi aquele do Corinthians, que eu não vou nem entrar nisso, que eu não tenho nem não tenho paz de espírito pra falar sobre isso, né. Isso é bizarro, né, isso é bizarro, aquele campeonato foi bizarro. Mas, o critério da FIFA ele vai mudando, né. Então, assim, eles meio que vão renegando os próprios campeonatos feitos na época, né. Não, não É o dá pra entender. contexto histórico, o próprio brasileiro, o campeonato brasileiro, ele vem mudando, vem se adaptando, mudando de Muda. nome, e não pode perder o peso, né, é um campeonato nacional, um campeonato mundial, independente do que é do momento histórico, teve seu peso e o valor da época. Isso não pode ser Total. mudado, essa é a minha opinião. Bom, a primeira rodada de jogos foram jogos de só um jogo só, né? Então, na verdade, eles jogavam e, tipo, era uma pontuação, né? Que eles faziam naquela época para ver quem que seria o primeiro e segundo lugar do grupo, basicamente isso. E aí foi Palmeiras estreou no Mundial goleando de 3-0 o Olympique de Marseille, né, no dia 30 de junho de 1951. O segundo jogo foi Palmeiras contra Estrela Vermelha, 2-1 pro Palmeiras, dia 5 de julho de 1951. E aí vem a bomba, Palmeiras e Juventus. Palmeiras tomou 4-0 da Juventus no dia 8 de julho de 51. Esse jogo é muito curioso, porque com esse 4-0 que o Palmeiras tomou, o Oberdan Catani saiu como titular. Ele foi afastado como titular e entrou o goleiro reserva, que era o Fábio. Olha que coisa louca a gente tá falando aqui. O Oberdan Catani, que tem o busto no, no Palmeiras, ele foi afastado, né? A torcida Ou seja, culpou ele pelos 4-0. a torcida amendoim, ela vem desde os primórdios do nosso clube, né, Só resumindo. tirou o Oberdan Catani. Meu Deus, o Berdan, assim, pô, eu não sou nenhum historiador do Palmeiras, né, sou um torcedor, mas a relevância do cara é grande, né. O É nome dele tem bizarro, peso, né, no Palmeiras, bizarro. né. Bizarro. Esses jogos foram no Pacaembu, né? Que nesse primeiro momento foram disputados em São Paulo, né? Os jogos do Palmeiras. O Palmeiras classificou. E aí ele foi disputar, né, a semifinal no Rio. E aí Uhum. ele pegou na semifinal do Rio nada mais ou menos que o Vasco, né? Que é, como eu tinha falado para você, né? Campeão do Rio de Janeiro. E tinha 8 jogadores da seleção brasileira. E aí o Palmeiras no primeiro jogo com o Vasco ganhou de 2-1, né? Que foi dia 11 de julho de 51. E a volta foi 0-0 também no Maracanã. E aí o Palmeiras passa para a final. E aí, quem que ele vai pegar na final? Ele vai pegar só a Juventus, né, na final, que era o time que ele tinha perdido de 4-0. Então, né, já vem na mente da torcida, né, tudo que aconteceu naquele 4-0 fatídico, né, que o Palmeiras acabou tomando. E assim, é importante falar, né, que para o palmeirense, né, disputar o Mundial com a Juventus é muito emblemático, levando em consideração que o Palmeiras é um time fundado por italiano. Então, assim, os relatos são que, meu, as pessoas realmente gostavam da Juventus, assim como gostavam do Palmeiras, mas queriam ver o time brasileiro ganhar. E aí, na final, né, no primeiro jogo, o Palmeiras ganha de 1-0, né, o primeiro jogo dia 18 de julho. Então, assim, 3 dias depois da semifinal que o Vasco teve o jogo. Então, olha lá, Abel, você tá reclamando de calendário, 51 era complicadíssimo. E a final real, né, foi 2-2, que foi no dia 22 de julho, só que aí, né, como o Palmeiras tinha um saldo de gol de um gol a mais, ele se consagra campeão mundial, né? Lembrar que o Maracanã estava lotado, né? E os relatos dizem que tinha pessoas lá que nem eram palmeirenses, estavam torcendo pro Palmeiras, porque era resgatar o orgulho brasileiro que tinha perdido no Maracanã de 1950. O Palmeiras consegue dar isso pro Brasil, né? Pro brasileiro. E aí, quando retorna para São Paulo, a gente tem 1 milhão de pessoas esperando, né, o Palmeiras chegar. Existia 1 milhão de palmeirenses na época, não existia 1 milhão de palmeirenses, existia 1 milhão de brasileiros que estavam lá para receber o time. Então, hoje em dia, quando a gente está assistindo o Mundial lá, e o Flamengo vai jogar contra sei lá quem, e aí o narrador tenta empurrar para a gente, é o Brasil, o Flamengo é o Brasil, e todo mundo torce o nariz,
Isso aconteceu em 1951, né? O Palmeiras foi o Brasil e o Palmeiras conseguiu dar o título que todo mundo queria. Mas isso eu acho que foi um pouco até mais espontâneo, né? Porque hoje em dia, óbvio, não existe mais, né? Hoje em dia a rivalidade é tanta que sempre vai torcer contra, é normal, acontece. Mas assim, pô, demais saber, né, o contexto disso, como isso mexeu com o país, né, até com a identidade do brasileiro, né, com o patriotismo brasileiro, no caso, né, que na sequência vinha daquela derrota e amargurado, triste, e abraçar o Palmeiras, né, e alegrar uma nação com o título do Palmeiras, né? Pô, isso é impagável, né, cara? São Isso é coisas que impagável, dificilmente o cara. pessoal sabe ou dificilmente é falado, né? Fica sempre aquele debate, tem ou não tem o Mundial, mas esse contexto diria que até esclarecedor. Cara, eu diria que assim, não deveria existir discussão, né? Então, assim, ó, só pra explicar pra todo mundo, né? Eu estudei esse encarte, né? Do Palmeiras, campeão mundial de 51, e que a gente ganhou uma medalha do Campeonato Mundial de 51 daqui, ó. Uma medalhinha super massa. Mas mais do que esse encarte, né? Eu acabei ouvindo vários podcasts, né? Tem um podcast super importante do J. Cristianini que ele falou com o pessoal do Pó de Porco, né? Eu acho que todo mundo que é palmeirense deveria ouvir isso pelo menos uma vez. E aqui, o legal desse encarte que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Então, existe, né? Os recortes de jornal da época, né? Só para a gente ter uma ideia. E assim, vários jornais falando sobre isso. Mas eu acho que o encarte mais legal de todos é o que todo mundo já deve ter visto, né? Que é o. Esse aqui, né? Que é Palmeiras, campeão do mundo, né? Que tá escrito aqui na Gazeta, né? E aí, né, é importante falar que quem fez o gol de empate 2-2, né, foi aos 32 minutos do segundo tempo, que empatou, e foi o Liminha que fez o gol, né, então, assim, foi uma coisa bem emocionante. É claro, né, esse time não tinha só o Liminha e o Oberdan, igual a gente falou, tinha o Jair Rosa Pinto, né, que fazia parte da seleção, tinha o Valdemar Fiume, tipo, tinha uns caras, assim, que viraram, né, lendas no Palmeiras depois. Mas é importante falar, né, que isso, né, é história e as pessoas tendem no Brasil a esquecer a história, né, ou deixar a história minimizada. E isso é uma coisa muito importante para a gente que é palmeirense nunca deixar, né, isso acabar e se sentir rebatido e se sentir chateado com isso. Então, eu acho que a gente está com duas camisetas bem emblemáticas no nosso vídeo de hoje, né? Você está usando uma camiseta que era do Leão, se eu não me engano, era do Leão. E eu tô usando uma camisa que era do Edmundo, lá em 2000 e... O que que era? 2005, por 2000, aqui? 2000, diria que é por aí, 2000, acho que é um pouco mais 2008, 2009, né? Que ele jogou com o 2008, Valdívia. 2009. É. Acho que é por aí. E você vê que essas camisetas não têm estrela vermelha, né? Que é a estrela do Campeonato Mundial. Isso vem surgir, né? Recentemente no Palmeiras. Então, é isso, né? Então, o próprio clube, né, resolveu abraçar, né, a história. E eu acho que esse é o primeiro passo para todo mundo começar a abraçar. E sim, né? O Palmeiras participou desse campeonato, que não chamava Mundial realmente na época, chamava Taça Rio, porque foi no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, era um campeonato que tinha formato de mundial e foi pela FIFA organizado e depois foi chancelado pela FIFA, né? Então, mais ou menos isso que é a história. Cara, eu acho que isso é muito legal de compartilhar, cara. Eu fico pensando aqui que nem a Libertadores, que hoje é o campeonato mais importante da América do Sul, se no futuro mudar o formato, mudar, enfim, o critério, seja lá o que for. E aí no futuro, então, quer dizer que vão considerar que era menos a Libertadores, porque é do passado, porque, enfim, é, é muito polêmico isso, né? Por isso que eu acho que o tamanho do título na época ele tem que ser levado. E eu acho que assim, até o próprio Palmeiras, né? Teve uma culpa nesse processo, né? Porque como você falou, né? A gente não tinha abraçado isso ainda, né? Então acho que apareceu um movimento aí que é muito importante de relembrar a história, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eh, a gente está cansado da mídia. Você começou, tocou nesse assunto, né? A mídia ela é muito desgraçada, assim. Vamos falar a verdade. Ela pega no pé do Palmeiras de uma forma descarada, né? E é bombardeado. Não é até no vídeo, no começo do vídeo, eu falei não, porque toda hora o Flamengo é eliminado do Mundial. O que que eles fazem? Falam do Palmeiras. É. É bizarro, uma coisa bizarra, né? Eu acho que compartilhar isso, ler esse livro aí, né? Acompanhar toda essa história e compartilhar, acho que é assim, para mim não fica dúvida. Cara, eu acho que a gente tem que ter nossa parcela de culpa, todo palmeirense com certeza, né? Mas assim, mais do que isso é tentar blindar, né, cara? Então, assim, a gente tá fazendo esse vídeo, na verdade, né, pra você que tá assistindo a gente, contexto histórico desse vídeo, né? A gente tá fazendo ele depois do Mundial do Flamengo, né? Que o Flamengo foi em terceiro lugar, aí Real Madrid foi campeão, sem nenhuma dúvida, né? Real Madrid foi campeão, mérito total do time. Mas por quê? Porque durante toda essa semana
mostraram os últimos campeões mundiais, falaram de campeonato mundial e não colocaram o Palmeiras na lista pela 15ª vez. E assim, né, a gente como palmeirense tem que ficar revoltado, né? Então eu vi um negócio da TNT Sports de novo, não colocando o Palmeiras na lista. Gente, a FIFA já reconheceu o título, tipo, o título é nosso, né? Por que, que a imprensa não reconhece isso? Porque é o que eu falei para vocês no começo, né? Além da perseguição que o Capone sabiamente falou aqui, eu acho que é uma questão também do brasileiro, né, não querer dar o mérito do outro, né? E assim, Eu né, acho eu que nesse, diria nesse ponto que a gente tá, eu diria que é mais clubismo mesmo, né? Acho que boa parte do torcida da mídia não faz isso pra não arrumar briga com com os outros, você os diz. outros, né? É louco, porque é muita gente, né? E vai gerar polêmica, né? Porque virou um assunto que a galera não quer admitir, né? A sua FIFA pode chegar e, meu, fazer uma live sobre isso, falando, foi campeão. Mesmo assim, eles não vão, Não vão. não vão engolir. E assim, cara, eu acho bem, isso é super delicado, né? Mas a gente tem que bater muito nessa tecla, né? A gente tem que falar sobre isso. Eu até falei isso pro Capone em 2022, né? Se o Palmeiras ganhasse do Chelsea, né, que não aconteceu, a gente ia ganhar 2 mundiais de uma única vez. Porque as pessoas iam começar a falar que o Palmeiras tinha campeão mundial daquele ano e pronto, o 51 ia acabar sendo aceito por todo mundo e pronto, acabou, entendeu? Eu acho também que ia ser um efeito dominó aí, eu concordo. Eu pensei nisso outro dia também, eu tive essa reflexão interna comigo, quando eu tava fazendo nada olhando pro teto, eu fiquei pensando, pô, o Palmeiras, se tivesse ganho, iam aceitar muito mais fácil. Eu acho. E assim, só pra gente concluir nosso vídeo, o que você falou é muito sério sobre a Libertadores, né, sobre os outros campeonatos. A gente tem que ganhar tudo de que é campeonato internacional, sabe? Porque assim, vai que um dia a Florida Cup é reconhecida como um mundial. A gente não sabe o que vai acontecer. Não, eu espero que não, tá, gente? Mas assim, é só um exemplo. Ou a Recopa comece a ganhar uma importância maior, né? Ou a Supercopa comece a ganhar uma importância maior. Então, assim, poxa, é um título de um jogo só, né? Às vezes o pessoal fala que coisa lixo, né? Mas, cara, o Mundial por muito tempo foi isso, foi um jogo só, entendeu? Hoje em dia tem o quadrangular lá e tal, mas por muito tempo era um jogo só, né? E a gente, né, o Palmeiras também não levava muito a sério o Mundial no início, né? Eu Nem acho a que, inclusive, Libertadores. também, para finalizar só também, né? Parece que vai mudar o formato também. A FIFA vem dando indícios aí ano a ano que vai mudar, vai fazer um campeonato mundial no estilo meio Copa do Mundo, né? E aí, daqui 30 anos, quando esse campeonato, quando acontecer, né? Porque eles enrolam ano a ano, mas uma hora ele vai chegar. Daqui 30 anos, quando acontecer esse campeonato, vão olhar para o campeonato atual como válido? Ou vai ser só aquele que vai valer? Porque aí o foco era o Mundial, sei lá, cada 2 anos, não sei. Podem criar um marketing em cima. Então é muito difícil, né? Aliás, é muito fácil perder o passado, esquecer do passado, né? Então, a gente não sabe, né? Também acho, cara, Mas também acho que acho. acho que essa é a mensagem. A gente, como Sábio palmeirense, isso. sempre relembrar, brigar por isso, ter argumento, né? Acho que esse vídeo vai levar para esclarecer e explicar, né? Tem uma capa de jornal falando, né? Tem uma FIFA reconhecendo. Então, a gente temos que ser a defesa do título, né? Nas ruas mesmo, falar e argumentar. Gente, assim, o Palmeiras sempre vai ter que passar por isso, cara. Seja porque eles falam que nossos campeonatos brasileiros não valem X, né? Que não tem o menor sentido também. Outro dia, num vídeo nosso, alguém comentou, mas o Palmeiras tem quantas Copas do Brasil? Eu coloquei 4. Tipo, a pessoa não lembra, tipo, não sabe, né? Acha que os 11 títulos do Campeonato do Brasileirão estão somados com as Copas do Brasil. Tipo, as pessoas não entendem que são campeonatos diferentes, né? Então, assim, a gente tem que, né, explicar, a gente tem que ser claro, né? A gente tem que sempre mostrar para as pessoas, né, o que está acontecendo. Mas esse era o vídeo, né? Não vou me prolongar mais. Obrigado, Capone, pela atenção. Fiz a minha pauta, ficou meio confusa? Ficou, Pô, mas ficou legal. Até que legal. ficou, cara. Ficou bem claro, bem direto e bem explicativo. Eu acho que é um vídeo Perfeito. necessário pelo contexto, pelo que a gente passou, pelo que a mídia vem falando e tomando o gancho da eliminação do Flamengo, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que expor esse assunto. É isso aí. Compartilhe o nosso vídeo, então, com seus amigos. Meu, faça essa mensagem chegar. Deixa a gente mais forte, por favor. E é isso aí, Capone. Um abração pra você. Nos vemos É isso depois. aí. Avante palestra.